Então vamos lá, pessoal. Conforme prometido, tem alguns treinamentos aí, eu já mencionei esse treinamento, ele confesso que demorei um pouquinho mais para terminar, mas eu queria vou falar sobre o Banco Central, sobre a BAC, sobre as administradoras de consórcio, dentre elas os bancos, as montadoras, as administradoras independentes e as administradoras especialistas de consórcio. Então vamos começar. Primeiro, antes de falar do Banco Central, o objetivo desse treinamento é mostrar que é possível não falar mal das administradoras de consórcio. Você precisa conhecer o seu concorrente para cada dia ser mais valorizado como profissional. Saber que todas as administradoras têm pontos positivos e negativos que você pode aproveitar para não perder vendas. E que você precisa investir em conhecimento todos os dias. Então, você precisa ler técnicas de venda, precisa ler informações sobre o mercado, sobre o consórcio, sobre a economia. Então, fico batendo bastante nessa tecla aí. E se você está assistindo esse vídeo, você está parando para aprender mais. Então, isso é muito importante. Outra coisa, tem muito vendedor que está entrando em contato comigo, vendedor novo, vendedor que está começando, que vai começar. Para você, assiste esse vídeo que ele é fundamental. Quem tem experiência também é muito importante, vai ver coisas aqui que provavelmente ainda não viu, mas você que está começando, você vai ter uma noção maior do que é o sistema de consórcio se você ainda não viu. Então vamos lá, Banco Central. Qual a importância do Banco Central? Desde 1991, que o Banco Central ele passou a comandar o sistema de consórcio. Hoje o Banco Central ele toma conta e o consórcio é um produto financeiro igual qualquer outro produto do banco, como o próprio banco, como as seguradoras, que se tiver qualquer tipo de problema com a administradora, o Banco Central ele consegue intervir a própria administradora e passar essa carteira para outra empresa cuidar. Como os seguros, ou o que acontece? Se uma empresa de convênio médico, ela vai mal das pernas, quem tem o convênio com aquela empresa não corre nenhum risco, porque o Banco Central intervém e outra empresa continua, dá continuidade ali e os clientes não acontecem nada com ele. O consórcio é a mesma coisa. Até antes de 91, antes do Banco Central assumir o consórcio, quando a empresa ia mal das pernas, ela falia, os clientes tinham prejuízo. Então, quem fala que mas o consórcio quebra e perde dinheiro, isso aconteceu até 91. Porque a partir de 91, o que o Banco Central ele faz? Ele normatiza, ele fiscaliza, ele audita e ele regulamenta o sistema de consórcio. Se você entrar no site, conforme está aí na tela, o bcb.gov.br, lá no site do Banco Central, você vai ter a relação de todas as administradoras ativas no Brasil, tem o endereço, tem o ranking das reclamadas, quantidade de grupo tem cada empresa, cada administrador de consórcio, quantos consorciados, os balancetes, as principais leis, tem tudo lá. O Banco Central ele exige de todas as administradoras esse balanço. Ele exige delas todo mês um relatório, faz uma auditoria, exatamente para saber e para nenhuma empresa, nenhum cliente correr risco. Tá? Então, essa é a importância do Banco Central para o sistema de consórcio. Depois do Banco Central, a ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Para quem não sabe, para quem não conhece, entra aí no site da ABAC, abac.org.br. A ABAC é uma associação ativa que representa o segmento de consórcio. É uma associação que cria campanhas institucionais para promover o próprio sistema. Ela disponibiliza gratuitamente revistas, cartilhas, livros, tudo lá no site. Ela divulga e está valorizando toda vez, sempre o segmento. E toda a informação, toda a mídia que tem, por exemplo, saiu na internet que o sistema de consórcio cresceu, saiu na televisão, que nem teve uma reportagem, está sempre tendo reportagem de crescimento, de valorização do segmento. Todos os dados saem da ABAC. Hoje está com 7 milhões de clientes ativos. Tem tantos. Tudo referente ao consórcio é informação da ABAC. Então, por isso que ela é uma associação ativa. Você vai acompanhando sempre no site da ABAC. A ABAC tem canal aqui no YouTube. A ABAC tem um blog, tem tudo para você conseguir acompanhar. Então, você quer informação de consórcio? A ABAC é o melhor caminho para você conseguir mais informações. Tá?
Então vamos continuar agora. Então agora sim, eu vou falar das principais vantagens que cada administradora dentro desses segmentos tem. É claro que eu não vou conseguir, tem mais de 300 administradoras ativas no Brasil. Eu sou de São Paulo, para quem não está vendo, para quem não é de São Paulo, eu sei que tem muita gente, eu vejo aqui pelo YouTube, que tem muita gente não de São Paulo que vê o canal. Então, eu estou fazendo mais específico, mas nada me impede também de conhecer, porque tudo é estudar, é possível conhecer. Tem um vídeo meu aí, onde eu explico como calcular as taxas. Então, eu chego nas taxas somente de olhar no site. Queria também falar que a maioria das informações contidas nesse treinamento eu peguei tanto no Banco Central quanto no próprio site da administradora. Então, é que eu não vou entrar especificamente falando de taxa, eu vou falar de algumas características que as empresas têm. Mas praticamente 100% das informações desse treinamento está disponibilizada gratuitamente no site. Então, para pesquisar hoje em dia é muito fácil e muito rápido, tá? Então, vamos lá. Quais os principais bancos nacionais e esses bancos trabalham com consórcio e quais as vantagens dele? Então, eu puxei Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Então, principais vantagens desses bancos. Primeiro, claro, a segurança do nome do banco. Quando você fala assim, vou adquirir um consórcio do Bradesco, da Caixa, do Itaú, Santander, do Banco do Brasil, a credibilidade do nome da marca é a primeira coisa. Um banco milionário desse jeito dificilmente vai quebrar. O cliente é a primeira coisa que ele pensa. Então, por isso a vantagem do banco. Tem atendimento em toda a esquina, é isso que o cliente pensa. Se eu fechar no meu banco, com o meu gerente diretamente, é muito fácil, porque tudo que eu preciso está ali, fácil. Tem o atendimento online e para o banco é muito fácil inaugurar grupo. Por quê? Se o Bradesco tem, 20 mil agências espalhadas pelo Brasil inteiro, se cada agência vendesse uma cota por dia, vendia 20 mil cotas. É claro que esse não é o número, porque se fosse seria um absurdo. Mas é muito fácil para o banco conseguir, porque o cliente está ali na mão dele, entendeu? E aí eu passo algumas características que são informadas específicas. Então, a Caixa Econômica, por exemplo, ela trabalha com 50% de lance embutido, crédito de até 700 mil, não tem adesão, o lance é sobre o crédito e o prazo é até 200 meses. O Bradesco não tem lance embutido, a adesão é dividida nas 8 primeiras parcelas, tem lance sobre a categoria, prazo de até 200 meses e é sem seguro de vida nas parcelas. O Itaú é 30% de lance embutido, não tem adesão, tem o lance sobre a categoria e prazo de até 192 meses. O Santander não tem lance embutido, é lance sobre a categoria e o prazo é de 15 anos, 180 meses. E o Banco do Brasil não tem adesão, tem prazo de até 200 meses, o lance é sobre a categoria e também não tem lance embutido. Tá. Ter lance embutido é uma vantagem ou é uma desvantagem? Depende. Se você vende, eu acredito que é vantajoso, e se você vende e não tem lance embutido, também é vantajoso. Depois você vai entender por quê. Vamos lá, montadoras. Então, as principais montadoras de veículo, carros e motos. Peguei Fiat, GM, Volks, Yamaha e Honda. Então, quais as vantagens? Quais as características? As principais vantagens, claro, credibilidade da marca, os bens são muito desejados, então vou falar um bem de cada empresa aqui que eu coloquei. Da Fiat, vamos ver um carro aí muito desejado. Tem desde os carros de luxo quanto os carros populares. Uno, Palio, carro muito popular, muito desejado por uma classe. E aí tem os carros de luxo, a Fremont, carro também grande, gigantesco. Então as pessoas elas querem o bem. Se o bem é Fiat e ela sabe que existe o consórcio Fiat, é muito mais fácil para encontrar essa loja. Yamaha, pega uma motona lá, XJ6N, a Honda pega essas motos grandes, carros da Volks. Tem gente que compra a marca. Então, para vender um consórcio de marca, para o cliente adquirir um consórcio de marca, é mais fácil para o cliente. E a GM também, tá? Então, as principais vantagens, além de você ter grupos, é fácil encontrar uma loja. O Fiat, por exemplo, ele tem lance embutido de 30%, o lance é sobre a categoria, não tem adesão já falando de todos, nenhum plano desses aqui de carro e moto tem adesão, tá?
São planos da Fiat até 80 meses, e a minha experiência, no caso da Fiat e da GM, eu encontrei, buscando as informações específicas de taxa, seguro, fundo de reserva, eu vi vendedores agressivos por telefone. Isso é ruim? Não. Eu achei isso uma vantagem para essas empresas, porque o cara fez de tudo para eu comprar na hora com ele. Ele insistiu bastante para que eu comprasse, realmente me deu bastante fechamento, e eu acredito que se eu fosse um cliente atrás de informações, eu teria comprado. Tá? A GM não tem lance embutido, o lance é sobre a categoria, tem planos de até 84 meses, 7 anos, e concorre ainda 25 mil todo mês, não, toda semana pela Loteria Federal. A GM trabalha com lance, tem planos com 25% de lance embutido, o lance é sobre a categoria, não tem adesão, os planos são até 72 meses, tem o plano leve, mais leve, o normal e o Gold, e o plano Gold é um plano específico para carros de luxo. O consórcio Yamaha não tem lance embutido, tem lance sobre a categoria, tem prazo de até 72 meses, tem lance fixo de 25% e tem o plano mais fácil, o mais fácil Prime, que é de carro. Então a Yamaha, assim como todos os consórcios, você pode comprar um consórcio da Fiat e querer comprar um carro da GM. Você pode comprar um consórcio Yamaha e querer comprar uma moto Honda. E vice-versa. Pega o Honda e compra um consórcio, uma moto da Yamaha. Só que normalmente, apesar de ser proibido, dá canseira. As empresas elas querem que você compre o bem delas, querem que fature o bem delas. Isso é o normal do mercado. A Honda não tem lance embutido, lance sobre a categoria, tem sem adesão, tem plano em até 72 meses, tem planos, acho que na Yamaha também, tem planos que já inclui documentação, tem o plano mega fácil, o plano super legal e o plano normal. Tá? Então, se você pesquisar sobre o consórcio Honda, são essas informações. Também tem o consórcio Honda de carro, assim como a Yamaha, porém a Honda tem os carros, né? Honda Fit, Honda Civic, vários carros. A Yamaha não tem, mas as duas trabalham com o consórcio de carro e o consórcio de moto. Essas são as vantagens dos consórcios de marca, as montadoras. Agora as administradoras independentes. Eu peguei 3 aqui. Daqui a pouco eu apresento as vantagens e por que elas são administradoras independentes. A Remasa é uma empresa com mais de 52 anos, já no Brasil, de consórcio. Trabalha com lance sobre a categoria, tem lance embutido de 25% e 50%, planos em até 240 meses e planos de 75% do crédito. Eles trabalham. A Porto Seguro, lance sobre a categoria, lance embutido de 30%, planos em até 200 meses, lance fixo de 40% e plano com 70% do crédito. Inclusive, atualmente no site, esses planos estão sendo apresentados lá. A Rodobens tem lance por quantidade de parcela, é a única empresa bem diferente que não entra na questão nem de crédito nem de categoria. Eu não expliquei, mas para quem não sabe, a diferença do lance sobre o crédito e o lance sobre a categoria é que o lance sobre o crédito, você vai lá, você fez um crédito de 50 mil. Se você der 20% de lance, é 20% sobre os 50 mil, seria 10 mil reais. Agora, o lance sobre isso, o crédito, o lance sobre a categoria é 50 mil mais a taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida. Então, vai lá, 50 mais as taxas dá 60. Então, você está dando 20 mil sobre os 60 mil. Que aí o percentual vai ser um pouco menor do que sobre o crédito. Tá? Já a Rodobens, porque eu estou explicando isso? Porque a Rodobens não é nem de um jeito nem de outro, é sobre a quantidade de parcelas. Então, você contrata um plano lá, que nem eles têm plano de até 204 meses. Você não vai dar nem 10% de lance, nem 20% de lance, nem 50 mil, nem 10 mil, nem nada. O seu lance vou dar 10 parcelas, 20 parcelas, 30 parcelas, enfim. É a quantidade de parcelas que é o lance vencedor. Tem lance embutido de 20% do prazo, planos de até 204, o plano Combo Flex, que é um plano que ele aumenta no momento da contemplação. Uma vantagem muito grande do consórcio Rodobens é que para o plano de imóvel não exige comprovação de renda. Normalmente as empresas no momento da contemplação exigem nome e renda para aprovar o crédito.
A Rodobens, no momento da contemplação, só exige comprovante de nome, só não pode ter o nome sujo. Então, renda, eu sou autônomo, eu sou CLT, enfim, eu comprovo por imposto de renda. No caso da Rodobens, isso não é necessário, isso é uma vantagem muito grande. Por que essas empresas são administradoras independentes? Porque elas não trabalham apenas com o consórcio, elas têm outros segmentos que elas também atuam. Eu peguei nos sites para apresentar aqui. Então, a Rodobens, por exemplo, ela faz financiamento, ela é um banco, ela é uma corretora de seguro, ela trabalha com leasing, locação, com automóveis, tem concessionárias, tem veículos comerciais, trabalha com loja de seminovos. A Porto Seguro tem uma gama enorme de produtos, então a produção, monitoramento, Porto Conecta, Porto Seguro faz, centro automotivo, aplicativo, Renova Ecopeças, carro fácil, cartão de crédito, financiamento, investimento, previdência, viagem, saúde odonto, residência, condomínio, equipamentos portáteis, negócios, aluguel, vira, capitalização e venda. Cada um desses produtos da Porto Seguro é outra atividade, além, claro, do consórcio que ela trabalha. E a Remasa também, a Remasa tem concessionárias, tem lojas de moto, tem concessionárias de carro, como a Primarca da GM, a da Itan, da Honda, tem não sei se é Gimbal ou é Gimbal o nome da empresa, que é de suprimentos, e fora locadora, incorporadora, frotas, e essas outras empresas aí que o Grupo Remasa também tem. Então, são empresas independentes no consórcio, o consórcio ele anda sozinho, porém, traz junto do nome todo o grupo, toda a empresa, e isso, claro, dá muita credibilidade quando você está oferecendo e trabalhando essas empresas aí. E, em contrapartida, se eles são o seu concorrente, você precisa saber essas informações exatamente para não perder venda. Exatamente sabendo com quem você está concorrendo. E, por último, as administradoras especialistas. Eu vou citar duas apenas aqui, que são as que eu mais conheço. Vou passar as vantagens dela, que é a Embracon e a Unifisa. Tanto que o logo da empresa é Embracon, especializada em consórcio, e Unifisa, especialista em consórcio. Quais as vantagens da Embracon? Por que ela se diz especializada em consórcio? Porque ela tem filial em todos os estados brasileiros, ela está entre as 100 melhores empresas para se trabalhar, se eu não me engano, pelo 8º ou já 9º ano consecutivo. Tem o lance sobre o crédito, tem lance fixo de 25%, 50% e lance livre todo mês nas assembleias, lance embutido de 25%, primeira parcela e adesão, o cliente pode pagar até 3 vezes no cartão de crédito, tem o plano mais por menos, que é um plano de 25% que você contrata com menos 25% de lance do crédito, tem seguro de vida opcional, tem assembleia online, tem aplicativo no celular para o cliente acompanhar, administra grandes marcas, tem patrocínios importantes e está presente nas mídias de comunicação patrocínio, como, por exemplo, o time do Fortaleza, o time do América Mineiro, o time do Criciúma. Então, tem lá estampado na camisa do time de futebol, tem outdoor pelas ruas. A Unifisa, atendimento por especialistas em consórcio, parceria também com grandes marcas, pós-venda na contemplação, análise de crédito individualizado, o cliente fala com quem decide, lance livre nos meses pares, lance fixo de 30%, mentira, lance livre nos meses ímpares, lance fixo 30% nos meses pares, lance embutido de 50% do lance ofertado, o lance também é sobre o crédito, tem vendedores agressivos que fazem você querer, faz todo um trabalho para que o cliente tenha interesse e decida em fechar, possibilidade de contemplação de 15%, isso nos meses pares, tem o Uniclube, que é um clube de benefício aos consorciados, está presente nas mídias de comunicação, como rádio, revista, internet. Então, essas duas empresas são especialistas exatamente por isso, por só ter o consórcio como carro-chefe, como principal carro, como principal fonte. Então, por isso que tudo que eles pensam, e aí até duas semelhanças das duas empresas é que os dois donos foram vendedores de consórcio. Então, isso eu posso falar que tem uma diferença, tem uma vantagem muito grande, por quê? Porque eles sabem do vendedor
e sabem do cliente quais as necessidades, o que precisa, então eles estão sempre buscando melhorias exatamente por isso, tá? Então, é isso daí. O que eu queria falar? Conclusão. Todas as administradoras de consórcio têm muitos pontos positivos, como apresentei de algumas empresas, e que pode ser positivo, também pode ser negativo. Eu vou falar novamente, o lance embutido pode ser positivo e pode ser negativo. Quem não entende como que isso pode ser, num outro vídeo eu explico melhor, mas pode ter certeza, pode ser. Quantidade de participantes do grupo, que eu não citei, também é um ponto que pode ser positivo, mas também é um ponto que você pode usar a seu favor. Então não existe nada mais antiético no nosso ramo do que um profissional que fala mal do seu concorrente. Como eu apresentei aqui, tem muitas vantagens, muitos benefícios, eu não sei com qual empresa você trabalha, que você, ao invés... não tem nada pior. Ah, mas eu vou fechar um consórcio lá na Porto Seguro. Não, mas a Porto... Não, a Porto, nossa senhora, não, melhor não fechar lá. Ah, porque meu cliente estava pesquisando com o banco. Não, mas o banco, você vai fechar com o banco? Não tem nada mais antiético, não tem nada mais antiprofissional do que você falar mal. Como apresentei aqui, tem muito argumento para você falar bem, independente da empresa, se é banco, se é independente, se é especialista, tem muito argumento para você falar bem do que falar mal. Por quê? O que importa mesmo é o seu cliente sentir segurança no que você está transmitindo de informação. Eu vou contar duas situações aqui, estou até me estendendo. Duas situações. A primeira, uma eu estava trabalhando, estava vendendo e meu cliente falou, não, eu tenho um consórcio com o meu gerente que a taxa de administrativa é 15%. Eu estava trabalhando com a taxa de 19%, e ele batendo na questão da taxa de administração. E eu falei, não, impossível ser somente 15%. Ele falou, é 15, é 15, é 15. Eu falei, então pega a sua proposta. Ele foi, pegou a proposta no e-mail dele para eu analisar, e aí eu falei, não, realmente a sua taxa de administração é 15, mas de fundo de reserva é 5, o meu é 2. O meu não tem seguro de vida incluso e esse aqui tem mais 5% de seguro. E aí no final das contas, qual que está mais barato? Então, mas eu só tive convicção de passar isso porque eu sabia do meu muito bem e sabia do outro, do meu concorrente. Quando eu passei essa segurança para ele, ele fechou comigo. E por último, um outro exemplo, tenho um amigo meu que é gerente de consórcio, essa técnica ele que passou para mim. Uma vez nós fomos no cliente, chegou lá, o cliente apresentou 3 propostas. Ó, quero ver, eu tenho em uma empresa eu tenho um plano aqui sem adesão, na outra empresa eu tenho um plano aqui que a taxa de administração é a menor, e essa outra proposta aqui, o prazo é maior, então a parcela ficou mais tranquila. Aí esse meu amigo, que hoje é gerente, ele pegou as 3 propostas, pegou a folha aqui assim, pegou as folhas, pegou a outra, pegou, dobrou, falou, bom, você não tem nada. Se você tivesse alguma coisa, você já teria fechado. E se você me procurou, é porque você ainda não tem nada. Agora vamos lá, como que eu vou te atender e como que eu vou resolver a sua situação? E acabou. E aí ele foi, o cliente abriu as necessidades dele, o problema não era adesão, o problema não era a taxa de administração, o problema foi que nenhuma das empresas ele sentiu a segurança para fechar. Então, isso que é realmente importante, tá certo? Então, quis me estender um pouco para explicar essa situação, porque isso realmente importa. A maioria dos clientes pouco conhece de consórcio. Às vezes vai conhecer uma ou duas administradoras. É claro, você precisa ter esse conhecimento para não perder venda. Isso é fundamental, você não perder venda. Mas a maioria nem conhece, então não tem por que você entrar especificamente detalhando empresa por empresa, porque às vezes você vai confundir o cliente. Então, e aí eu queria dar um recado para fechar aqui, aos vendedores, supervisores, gerentes, representantes e donos de empresa. Se você quiser, se você vendedor está vendo, quiser indicar esse treinamento aqui para o dono da sua empresa, para o seu gerente, para o seu diretor, para ele contratar esse meu treinamento para passar aí na empresa, tá aqui os meus contatos e eu posso montar um treinamento específico para a sua equipe, para você conseguir
não perder venda, ter, de acordo com a sua empresa, todas as outras, alguns pontos que você pode trabalhar a seu favor. Claro, se for de outro estado, a gente não vai conseguir, não sei, presencialmente, mas hoje em dia a comunicação é muito fácil. Então, montar um treinamento mais específico, se a sua empresa não foi citada aqui, é muito fácil pegar as informações para montar. Se você é de outro estado, você é do Sul, você é do Nordeste, enfim. Então, aí são os meus contatos. Pode me procurar, Alan Caçula. Deixa aí no comentário. E esse aí é o treinamento. Espero que tenham gostado e até a próxima.